Quem está aqui conosco é ele, Jorge Machado. Bom dia para você. Olá, meus amigos, muito bom dia para vocês aqui da bancada, muito bom dia para você que acompanha a gente aqui na 92,7. É um prazer todas as sextas-feiras estar aqui para discutir com vocês assuntos muitas das vezes polêmicos, outros nem tanto, mas trazendo informação. Jorge, chamou a atenção essa semana aí a notícia de demissões em massa em uma instituição financeira aqui no Brasil. Que história é essa? Exatamente isso. Hoje a gente vai falar sobre essa relação de trabalho, mais precisamente a relação de trabalho home office. Mas antes eu gostaria de perguntar para vocês, para introduzir esse assunto, vocês se sentiriam mais produtivos trabalhando em casa ou presencial? Home office ou presencial? Gostaria de ouvir primeiro a opinião de vocês para depois introduzir o assunto. Olha, Jorge, na minha opinião, eu vou ser bem sincero, eu acho que presencialmente, no meu caso, né, e é muito específico, você consegue render melhor, porque em casa, primeiro que você fica mais à vontade, né? Tá em casa, às vezes... Isso é um ponto positivo para quem trabalha no home office, por exemplo. Mas você está em casa, tem várias distrações, ali você tem os afazeres domésticos, às vezes tem ali algum filho, algum familiar que puxa um assunto, e aí você às vezes acaba se distraindo bastante e fica mais difícil manter o foco. Eu acho que presencialmente, no meu caso, eu renderia melhor. Eu voto com o relator. Eu também sigo a mesma linha de pensamento do Nathan. E eu em casa, meu rendimento é 10 vezes pior do que vindo para o trabalho. E aí eu sigo os meus dois colegas bancadistas, até mesmo porque como é que eu vou estar de home office, né, em casa, trabalhando, aí chega alguém, e como é inevitável que eu não tenha que dar atenção. Eu tô em casa. Não, eu tô trabalhando, mas você tá em casa. E aí é o seguinte, você acaba perdendo aí o rendimento, com certeza. Eu acho que presencialmente você consegue produzir de forma eficaz. Lá em casa liga a TV sozinha, Jorge, e aí já coloca logo num jogo de futebol. Olha aí sozinha, né? a TV programada ali. Pois é, gente, os benefícios do home office são justamente esses, né? Essa questão da comodidade, de você trabalhar em casa, de você, por exemplo, não enfrentar o trânsito diário, enfim, são vários os benefícios causados pelo home office. Mas o que eu gostaria de trazer hoje, sexta-feira, é que o Banco Itaú, como o Nathan falou, demitiu cerca de 1.000 funcionários nesta semana que trabalhavam aí em regime híbridos. Tanto aquele regime onde o funcionário trabalha em casa como no trabalho, e também aqueles que eram totalmente remotos, ou seja, home office. Essas informações elas foram divulgadas pelo Sindicato dos Bancários, tá? O banco confirmou em nota à imprensa nesta semana que realizou esses desligamentos decorrentes aí de uma revisão criteriosa que eles fizeram com relação às condutas dos trabalhadores. O banco fez, inclusive, gente, uma espécie de auditoria no trabalho realizado por esses funcionários e identificou que essa falta de produtividade estava atrapalhando o desempenho e no desenvolvimento aí do trabalho e, portanto, decidiu fazer o desligamento desses colaboradores. Isso chamou muita atenção nas redes sociais, principalmente, porque revelou também esse monitoramento que algumas empresas fazem com relação à produtividade. Cliques, por exemplo, em plataformas para saber se o funcionário estava realmente trabalhando, dentre outras condutas também para identificar realmente se aquele trabalhador está produzindo ou não. O Sindicato dos Bancários informou que assim, esse número inclusive pode ser maior, uma vez que o banco só disse que realmente fez o desligamento, mas foi uma apuração feita pelo próprio Sindicato dos Bancários. Aí eu fui pesquisar, minha gente, olha, no Brasil, essa quantidade de casos, né, ela não foi tão comum, né, aqui no Brasil. Olha só, 1.000 funcionários serem demitidos dessa forma não foi algo muito comum, por isso que também chamou a atenção. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas elas têm isso como um costume. Então vai muito da questão cultural também, né? Aqui no Brasil a gente viu o home office muito da pandemia da Covid para cá. Não era uma prática, digamos assim, tão vista, né, e habitual. Então, assim, por conta da pandemia da Covid, muita coisa teve que mudar, né? Justamente por conta das medidas restritivas. Então, essa pauta ficou mais evidente. Alguns serviços que, de fato, eram presenciais não são mais. Então, assim, ficou algo realmente aparente na pandemia. Mas nos Estados Unidos, isso já é bem comum, essa questão de trabalho home office.
Eu fui pesquisar e a Starbucks, por exemplo, ela também fez isso. Ela faz um monitoramento diário, simula inclusive o teclado, gente, do computador. Então, assim, a própria empresa leva o computador para casa do funcionário, ou seja, ele não trabalha do seu próprio computador, e eles conseguem monitorar o teclado, o que o funcionário digita, o que ele faz. Então, assim, já é algo comum. E quando há esse desvio de conduta, entre aspas, né, no que diz respeito ao trabalho, quando o funcionário não é produtivo, quando ele é relaxado, quando ele não quer trabalhar em casa, isso automaticamente é identificado. Agora, Jorge, aí nós entramos também em um debate até, talvez, do ponto de vista ético, né, de privacidade. Exatamente. Até que ponto a empresa pode fazer esse monitoramento? Isso aí não acaba invadindo a privacidade? Tem casos aí que até a câmera, a webcam do computador tem que ficar ligada o tempo todo para mostrar realmente que a pessoa está ali na frente. Isso acaba entrando nesse debate também sobre privacidade? Exatamente. Nesse caso é um dos principais pontos, essa questão da privacidade. Nesse caso da webcam, eu já realmente invade a privacidade. Agora, na questão da produtividade, do teclado, por exemplo, dele ser monitorado, eu acredito que é o seguinte, se o trabalhador tivesse presencialmente, ele não ia ter que estar ali no computador produzindo, fazendo tudo direitinho. Então, assim, no caso da webcam, acho que invade a privacidade. Agora, no caso do controle do teclado do computador, eu acho que normal. Agora, toda essa situação aí, ela é uma situação muito, assim, ela é... Eu ia falar até o termo hipócrita, assim, por parte da instituição financeira, porque o que era dito na época da criação do trabalho home office, não a criação, mas a implementação maior do trabalho home office aqui em Teresina, no Brasil, é que o que eles estariam cobrando, na verdade, era a questão produtiva, não que a pessoa estivesse ali naquele posto de trabalho às 8 horas diárias, mas sim que a pessoa estivesse entregando os resultados que a empresa queria. E aí, quando você tem uma demissão em massa dessa justificada através dessa falta de cliques e etc., aí já se, né, não orna com o que era justificado antes. Tem que ver certinho qual foi a justificativa dada. Eu sei até que, inclusive, algumas instituições financeiras, elas fornecem todos os equipamentos para o servidor que trabalha em home office. Então, pode ser que dentro desse fornecimento de equipamento exista ali uma situação onde você se obriga a cumprir alguns requisitos e que não estavam sendo cumpridos, pode ser. Agora, uma demissão em massa, né, com um número alto de colaboradores como foi essa, ela acaba chamando bastante atenção e precisando de fato ser realmente investigada para saber os motivos que causaram e também as questões contratuais com esses trabalhadores. Só rapidamente aqui, agora me veio aqui, vocês colocaram aí a questão da webcam, o controle do teclado, e os EPIs, como é que fica nesse caso, você trabalhando em casa? Como é que fica? Inclusive esse é um dos pontos, porque tem algumas instituições, não sei se é o caso dessa, que ela entrega todos os equipamentos, vai de cadeira para o colaborador até headphone, computador, mesa, tudo, absolutamente tudo, justamente para não ter essa desculpa. E principalmente o que o Vitor falou é interessante, porque alguns call centers aqui em Teresina fazem isso, né? Tem colaboradores que não vão para a empresa, mas que trabalham em casa dessa forma, mas a empresa disponibiliza todos os EPIs necessários, equipamentos, principalmente o headphone, leva também um computador, porque apenas aquele computador específico tem acesso ao sistema de atendimento. Então, assim, é toda uma logística. Como eu falei, nos Estados Unidos, algumas empresas que adotaram esse regime de home office, não é a questão híbrida, mas é o remoto total, fazem isso, levam todos os equipamentos necessários e aí faz esse monitoramento da produtividade do colaborador, seja por meio do que ele digita no teclado, das ações que ele tem dentro do sistema. Então, assim, é um ponto muito interessante da gente analisar, porque faz essa mudança num aspecto de trabalho, né? Então, assim, é um assunto até muito novo, né?
como eu falei anteriormente, porque é algo que já vem aí próximo da pandemia no sentido mais forte, né? No sentido mais forte da palavra, que é essa ação de home office. Então, é interessante a gente analisar porque, de fato, o trabalhador tem mudado aí ao longo do tempo a sua forma de trabalhar. Eu sinto também que os trabalhadores eles querem um pouco mais de flexibilidade, por isso estão adotando esse regime de home office pelo N fatores citados. Então é um assunto realmente interessante da gente acompanhar de pertinho. Com relação à questão da nota do Itaú, ele tem aqui ela na íntegra. A empresa ela disse que em alguns casos foram identificados padrões incompatíveis com os princípios de confiança, que segundo a empresa são inegociáveis para o banco. Então, assim, eles têm essa relação de confiança com o colaborador e que a empresa não detalhou em si quais seriam esses princípios incompatíveis, Jorge, mas disse que é por conta realmente de confiança. Então, a gente precisa analisar certinho antes de... Né? Tem gente colaborando aqui conosco, tem um ouvinte aqui que prefere não ser identificado, né, mas diz que é também bancário, atua no sistema bancário, nas instituições financeiras, diz o seguinte: isso é devido à redução das agências e querem tirar isso de home office. Aí tem que reduzir o número de funcionários para realocarem nas agências, opinião minha, porque não tem como essa quantidade de pessoas com baixa produtividade. Realmente chama atenção, viu? Mais de 1.000 pessoas, todas com a baixa produtividade. Fora a questão também que, pô, se você está tirando as pessoas do seu trabalho, né? Você está demitindo essa pessoa da sua empresa, no mercado de trabalho, essa pessoa vai ficar com aquela mancha gigantesca de que, não, ela foi demitida por baixa produtividade. Então, assim, precisa ver se de fato a justificativa do banco foi essa. Porque eu acho que, né, Jorge, é uma questão muito mais ligada aí a apurações que foram feitas por sindicalistas de que seria essa a motivação principal. Eu não consigo também, assim como ouvinte, eu não consigo entender isso com baixa produtividade. É muita gente com baixa produtividade, Chico. E vai dar um trabalhão, sabe para quem? Para o sindicato da classe, sindicato do setor, porque, meu amigo, isso é uma força-tarefa para que o sindicato possa combater essa demissão em massa, porque 1.000 funcionários é muita gente. Minha gente, um ponto que ele citou é muito interessante, porque a gente tem visto cada vez mais a criação até de me bancos desculpa, digitais. eu esqueci de perguntar. Essa demissão, ela está no quadro de demissão normal, com todos os direitos, ou eles deram justa causa? Porque tem isso. Não, foi demissão mesmo, não foi por justa causa. Então menos mal, né? Foi realmente o desligamento mesmo. E o que o ouvinte citou é interessante porque a gente também tem visto ao longo dos anos a criação de muitos bancos digitais, né? Bancos que inclusive não têm sede. E aí, como é que esses trabalhadores atuam, né? Geralmente home office. Então, assim, a gente tem visto também até no mercado mesmo essa mudança de postura. Muitos bancos digitais sendo criados, onde não tem, por exemplo, uma agência onde você vai esclarecer suas dúvidas e que esse pessoal trabalha, né, ou home office ou híbrido. Então é uma mudança realmente. É feito através de robôs, né, os chatbots, né, que conversam ali com você, sem a necessidade de uma pessoa interagindo, né? Exatamente. Então, assim, característica dos bancos digitais. É também a tecnologia sendo colocada nesse serviço financeiro digital, né, do país. Mas aí sobre home office, né, por via das dúvidas, você que trabalha em home office, teletrabalho, fica atento, porque às vezes o seu empregador pode estar de olho, viu? Às vezes até você nem imagina, né? Tem gente, viu, que eu conheço algumas pessoas que... eu conheço algumas pessoas que colocam um adesivo em cima da webcam para evitar... Porque às vezes a sua imagem está sendo captada sem você saber. Tem gente que coloca o adesivo... Isso vale não apenas para a questão profissional, né? Mas tem gente que coloca o adesivo na câmera, tem gente também que baixa programas que simulam que você está mexendo no computador. Qual o nome desse programa? Eu não sei qual é o nome, mas procurem por cafeína.exe, tá? Não sei qual é o nome, mas procurem por esse aí. Que ele simula que você está mexendo no computador. Então, tá por vendo? isso. Aí às vezes a empresa descobre, né? E aí a demissão, né? Até por isso, Jorge, eu não acredito nessa desculpa de que foi falta de cliques no computador. Porque, cara, é muito fácil bular. Eu que não sou uma pessoa que trabalha em home office, sei que existe um programa para isso. Então, o Natan colocou aqui, o colega que há quem coloque ali um adesivo na câmera do webcam.
Eu vou lembrar do colega, não vou falar nem o segmento, mas é o seguinte, tava fazendo umas atitudes minhas suspeitas, o patrão botou uma câmera, viu, o Vitor? E aí o que ocorre? Colocou a câmera, ele descobriu, ih, rapaz, não dá pra eu fazer minha macacada aqui. Ele pegou uma camisa preta, colocou e mandou o braço fazendo as presepadas. Só que ele não percebeu que o patrão tinha colocado 2 câmeras. Aí O patrão chamou ele na sala fria e disse, ó, você está demitido. Não, você está fazendo isso. Como? Ele olha aqui, ó, você cobrindo a câmera até a outra de olho em você. A câmera que fiscaliza a câmera, né? Jorge Machado, obrigado, viu? Excelente tema hoje, reflexão importante. E para quem trabalha de home office, qual o recado aí, Jorge, que você dá? O recado que eu deixo é que você tem que realmente trabalhar, né? Afinal de contas é um trabalho, né? Sendo presencialmente ou sendo home office, é trabalho. Então você tem que encarar, apesar de você estar na sua casa, no conforto da sua casa, ali do lado da geladeira, do lado ali da sua garrafa de café, tem que encarar realmente como trabalho, porque afinal de contas você está sendo pago, então você está prestando um serviço e aí você precisa realmente ter uma conduta conforme a empresa solicitou. E as regras valem, né? Da mesma forma, né? E, pois é, hoje aqui no Brasil já tem essas leis, principalmente trabalhistas, que reconhecem esse trabalho home office, então você está ali como um profissional. Então, é realmente fazer o que a empresa solicitou e você não ter problemas futuros, né? Caso você não esteja ali dentro da conduta esperada. Jorge Machado, obrigado. Excelente final de semana para você. Excelente final de semana também para todo mundo aqui da bancada e para você que acompanha aqui na 92,7. Já faço convite também para você deixar sugestões de temas, viu? A gente sempre faz uma análise muito bacana aqui na redação para trazer sempre o melhor para você. Então, se você tem uma sugestão de tema, deixa lá no @sistemaudia, tá? Faço lá a curadoria e trago com certeza na próxima semana muito mais assuntos. Obrigado. Jorge Valeu. Machado, sempre conosco aqui no Comando Geral às sextas-feiras.